E eu, Pai, coloco essas pessoas nas tuas mãos, diante de ti, meu Pai. E enfim, Senhor, nós te agradecemos e te exaltamos nesta noite. Vamos receber o pastor Jonatas com palmas bem alegres para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode assentar, amém, irmãos? Mais uma vez, né, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém mesmo? Amém. Quantos adoraram o Senhor, diga amém? Amém. Quem está feliz aí de verdade, diga amém? Amém. Porque se você está triste em um ambiente desse, queridos, é momento de você se alegrar. Porque nós estamos aqui em comunhão com o objetivo e com o propósito de servir e adorar a Deus, queridos. E na presença de Deus nós sabemos que é momento de celebrar, é momento de adorar a Ele, porque os anjos o tempo todo estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém? Amém, igreja? Amém. Queridos, eu não tenho, vamos dizer assim, um TDAH, mas quando o pessoal começa a ficar, né, andando demais assim, eu me perco aqui, eu não consigo concentrar. Então eu gostaria que você realmente se espera ouvir algo de Deus nessa noite. Se você tem, né, uma expectativa, eu gostaria que você se assentasse, se acomodasse no seu lugar agora. Amém? Amém. Queridos, olha, toda vez que a gente vem para buscar a presença de Deus, a gente sempre tem que gerar, na verdade, por mais que muitos não tenham, tem que gerar uma expectativa naquilo que Deus tem para nós. Porque Deus tem sempre algo novo. Uma reflexão que eu sempre faço, queridos, é porque a palavra de Deus deixa bem claro que quando Isaías viu o trono de Deus, ele viu que os querubins, os anjos voavam, os serafins voavam acima do trono, e todos eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aí tem sempre aquele pessoal da piadinha: ao céu deve ser, só tem aquele anjinho tocando uma harpinha, né? O tempo todo. Geralmente tem sempre aquelas coisas. Não, o céu é monótono, né, irmãos? Tem coisa que é mais festiva. Queridos, olha só. Você precisa entender que quando Deus ele começa a se revelar a nós, é um Deus eterno. Então, você ficará diante da presença de Deus, eternamente Deus se revelando a você. Sempre vai ter algo novo, eternamente Deus revelando algo novo para você. Então, aqueles anjos estão celebrando assim. Quando ele vê algo de Deus extraordinário, ele: Santo é o Senhor. Na hora que Deus mostra algo novo, ele: que santo é o Senhor. E começa: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Porque Deus está sempre se revelando a cada dia, a cada momento. Então, nós também temos que ter essa mesma expectativa. Então, quando Deus se revela a você, celebra Ele. Quando Deus fala algo para você, queira caminhar, não é naquilo que Deus colocou diante de você, queridos, porque o caminho de Deus é perfeito, amém? Amém. Amém mesmo, igreja? Eu já falei, eu sou pentecostal, gosto do amém, gosto do aleluia, então os irmãos participam comigo aqui, amém? Por que eles Deus te ligou para viver o extraordinário dele, amém? Se você não está vivendo isso, queridos, é algo a se pensar. Porque Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Ele tem algo poderoso para derramar sobre as nossas vidas. Se você trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Enquanto você acha aí, queridos, eu gostaria que você entendesse isso. Quando nós estamos somos chamados por Deus para viver o sobrenatural dele. Hoje o culto é voltado para o avivamento, mas, queridos, o avivamento vocês vão entender aqui no contexto da mensagem. Eu quero ser bem breve, bem objetivo. Mas que existe um processo, e principalmente existe algo específico, que é maturidade cristã. Sem maturidade, nós nunca vamos viver o extraordinário de Deus. Porque quando nós nascemos de novo, nós literalmente nascemos de novo em Deus. Nós somos bebê na fé, nós precisamos aprender ali a tomar o leite, né? Ser saciado naquilo que é básico, mas a partir daí, queridos, nós precisamos alimentar de algo sólido para permanecer firme na presença do Senhor. E, queridos, e é muito bom, que eu sei que todos aqui são cristãos, então fica muito mais fácil pregar, né? Amém? Por outro lado, queridos, a gente vê, né, o que acontece nas igrejas que hoje está muito difícil você ver alguém se aceitar a Cristo, alguém se converter a Cristo. Unir, né? Geralmente é o que mais acontece no final do culto. Tem sempre alguém para unir com o ministério, porque às vezes, né, a visão alinhou ali. Mas às vezes a gente não está percebendo que as pessoas precisam ouvir aquilo que nós carregamos. E às vezes nós colocamos as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas limitações e deixamos de cumprir o propósito que Deus chamou para nós. Queridos, você foi chamado para servir e também viver o extraordinário dele, amém? Amém mesmo? Amém. Mateus 14, nós vamos falar o versículo, calma aí.
Calma aí, eu estou fazendo uma introdução aqui, tá, irmão? Para nós ler o versículo, pode ser? Amém? Você é filho de Deus, amém, meu querido? Então eu gostaria que você entendesse isso. Se você quer viver algo maior em Deus, você primeiramente tem que entender isso. Você nasceu nele e agora você é criado por ele, você é herdeiro de todas as promessas que Deus tem para você, amém? Só que, queridos, nós precisamos entender que toda vez que nós colocamos o nosso passado como uma base para o nosso futuro, nós saímos do propósito que Deus tem para nós. Porque a partir do momento em que eu começo a confiar quem que eu fui, quem que eu era, e acho que a expectativa daquilo que eu vou alcançar está baseada no meu passado, eu não estou usando a minha fé. A palavra de Deus deixa bem claro que o justo viverá pela fé. Isso, em vários versículos, você vê essa mesma frase: o justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé, meu querido? É você confiar 100% a Deus tudo o que você faz. Porque, queridos, uma coisa que nós não podemos esquecer, e às vezes nós estamos acostumados a ouvir isso todos os dias, mas toda vez que você ouve aquilo e não coloca em prática, aquilo ali é necessário falar todas as vezes. Uma coisa que você não pode esquecer é que Deus é fiel. Muito não entendeu essa frase, porque já ouviu tanto. Deus é fiel. Queridos, independente da situação que nós passamos, às vezes nós não conseguimos manter a nossa fidelidade, mas Deus permanece fiel. Porque se Ele falou algo para a sua vida, se algo vai está sendo uma promessa de Deus para a sua vida, pode ter certeza, independente da zona que você foi parar, do norte que você está seguindo. Queridos, Deus é fiel para cumprir. Amém, queridos? Só que, queridos, para isso acontecer, nós precisamos sair do nosso ambiente, ou até mesmo da nossa zona de conforto, vamos dizer assim, do comodismo. Porque eu não vou viver o sobrenatural de Deus aonde eu permaneço achando que quando eu estou na direção, Deus, aqui está muito bom, eu estou prosperando nesse cantinho aqui, está de boa. Mas olha só, quando você confia em você mesmo, você não está aplicando a fé, queridos, de confiar em Deus. Existe uma realidade, queridos, que às vezes nós não percebemos. A Bíblia deixa bem claro que é impossível servir a dois senhores. E quando a Bíblia fala de dois senhores, o outro senhor, vocês sabem qual que é? A Bíblia deixa bem claro: ou serve a Deus ou serve a Mamon. São dois senhores. E a gente às vezes não percebe que todas as vezes que nós colocamos, querendo ou não, queridos, a nossa vida está sendo ditada pelo aquilo que nós recebemos, ou por aquilo que nós temos, aquilo que nós adquirimos. Se você hoje não tem, ou seja, o dinheiro para comprar o pão de cada dia, você vai deixar de comprar o pão. Se você não tem o dinheiro para fazer o passeio, você vai para a sua expectativa para quando você tiver. Queridos, agora só, se você confia tanto nesse dinheiro, você está submetendo a esse Senhor. Esse Senhor está ditando a sua vida. Mas a Bíblia deixa bem claro que existe um outro Senhor, que esse Senhor é dono de tudo, é dono do ouro e da prata, quer dizer, que é que nós devemos confiar. Queridos, independente da situação, se eu estou em falta, a palavra de Deus diz que nós não temos falta nele. O reino do céu está disponível para nós, queridos, para nós desfrutar e alcançar de Deus todas as promessas. Às vezes nós colocamos a nossa condição atual para tentar viver daquela maneira, queridos, mas Deus está querendo dizer para você hoje, para você dar um novo passo, para viver o extraordinário de Deus, para avançar, viver o avivamento de Deus que nós tanto, vamos dizer assim, almejamos, precisa termos maturidade, amém, queridos? Então vocês encontraram aí o versículo? Capítulo é chato, né? O versículo é o versículo 31. Aleluia. Quando nós permanecemos, queridos, na nossa zona de conforto, nós nunca vamos viver o extraordinário de Deus. Eu acabei de falar isso. Quero que você lembre da história de Abraão. Abraão, quando ele recebeu o chamado de Deus, para ele sair da casa dos seus pais, da sua parentela, e ir para um lugar que Deus ainda não tinha mostrado, ele teve que sair daquele lugar. E a Bíblia deixa bem claro que enquanto ele não saiu, ele não viveu o extraordinário de Deus. A mesma coisa aconteceu com Pedro, queridos. Enquanto ele não obedeceu o símbolo de Jesus ali, ele não começou a viver o extraordinário de Deus. Muitos outros, queridos, só viveram o extraordinário de Deus quando tiveram esse comportamento de sair do ambiente, sair da zona de conforto. Amém, queridos? E é isso que Deus quer que você entenda hoje. Porque é muito fácil, queridos. Hoje nós estamos aqui cantando, ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, orando, jejuando.
Agora olha só, se você não quiser orar, não tem problema nenhum. Se você não quiser jejuar, não tem problema nenhum. Se você não quiser cantar, não quiser fazer nada, não tem problema, queridos. Só que tem uma diferença daqueles que realmente recebem o resultado. Quando você faz, quando você tem uma atitude, um comportamento, você vai receber algo em troca. A Bíblia deixa bem claro que é com jejum e oração que os demônios são expulsos. Então, se eu não jejum uma hora, você vai estar vivendo tribulações e luta. O inimigo vai vir para cima. Então, quer dizer, é perceber que nós não somos obrigados a fazer, mas a partir do momento que nós temos a maturidade e fazemos algo para Deus, ou fazemos algo para crescer em Deus, com certeza o resultado virá. Amém? Então, vamos ler aqui o versículo 31. Mateus 14, 31 diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Amém, queridos? É apenas esse versículo. Todo mundo conhece. Quem aqui não conhece do que a gente está falando aqui? Levanta a mão. O versículo que nós lemos agora: imediatamente Jesus lhe estendeu a mão e segurou. E disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Amém? Pode se sentar aqui, irmãos. Quem estiver de pé, pode sentar e ficar à vontade. Queridos, eu quero trazer para você o entendimento, antes de nós aprofundarmos aqui, que eu acho que vai ter um pouco mais de o caldo vai esquentar, vamos dizer assim, seria isso? Aleluia. A gente precisa ter entender, queridos, que a gente precisa ter uma atitude, ter uma ação. É o que eu estou martelando aqui desde o início. Porque existe um ambiente, queridos, que ele é escorregadio, ele é um ambiente onde nos trava, que é um ambiente de dúvida, que é um ambiente que nos prende e nos fazem escorregar. Sabe, queridos, porque, olha, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu cresci num ambiente cristão, filho de pastores e tal, e com isso, no decorrer do tempo, eu aprendi muito mais sobre religiosidade do que conhecer o que é uma vida cristã com Deus. Eu aprendi que estar no culto todos os dias, independente da situação, se eu não fizesse nada, se eu estivesse na porta ali, eu estava servindo a Deus, eu achava que era assim. Só que, queridos, e aí a partir do momento que você tem profundidade em Deus, tem experiência com Deus, as coisas começam a mudar. Você começa a entender que sem Jesus você não é nada, meu filho. Você precisa de Jesus para tudo. Só que aí, queridos, quando você busca o conhecimento, aí também existe um ambiente escorregadio no meio disso. Porque toda vez que eu tenho conhecimento, toda vez que eu busco algo, vamos dizer assim, vocês vão entender. Eu tenho um conhecimento que vai me levar a uma condição melhor, um relacionamento maior com Deus, porque esse conhecimento vai me trazer uma atitude, um comportamento certo de agir diante de uma situação. Saber orar, saber buscar a presença de Deus, saber das coisas espirituais é muito importante. Só que existe um ambiente escorregadio nisso, porque às vezes quando nós conhecemos demais, às vezes nós começamos a colocar aquele conhecimento acima de qualquer coisa. Não sei se vocês vão entender, mas olha só. Quando eu creio que eu tenho um conhecimento sobre esse certo assunto, o pastor me chamou a atenção de alguma coisa. Mas pelo meu conhecimento, eu sempre vou ter uma justificativa para aquilo. Não, pastor, mas é assim. Eu sempre vou achar um meio de sair daquela condição, daquela situação. Aquele conhecimento não está sendo favorável para mim ter maturidade, conhecimento e agir da maneira certa, de aceitar a ser submisso ou receber uma resposta de Deus. E às vezes nós colocamos nesse ambiente escorregadio de achar que o que nós sabemos já é o suficiente para nós caminharmos. Pode estar entendendo? Diga amém? Amém. Então, queridos, uma coisa que a gente precisa entender é que nós somos responsáveis pelo que sabemos. E pelo fato de sabermos essas coisas, a gente precisa também ter a necessidade de estar no ambiente certo. Porque não adianta nada eu ter o conhecimento e estar no ambiente errado, queridos, porque você não vai nem aplicar aquilo e nem vai desfrutar daquilo que você conhece. Então, queridos, eu quero que você entenda que esse ambiente de dúvida, ele vai fazer escorregar. Olha só, eu vou ler aqui rapidinho para nós ganhar tempo, mas no livro de Salmos, no capítulo 94, no versículo 17, eu vou ler aqui na versão transformadora para você entender. O salmista ele vai dizer assim, ó: se o Senhor não tivesse me ajudado, eu estaria no silêncio do túmulo,
gritei, estou caindo, mas o teu amor, Senhor, me sustentou. E é o versículo 19, capítulo 94, diz assim, quando a minha mente estava cheia de dúvidas, o meu consolo, o teu consolo, me deu esperança e ânimo. Queridos, o salmista Davi, ele não é o salmista Davi, né? O salmista dos Salmos 94, ele vai deixar bem claro que ele esteve justamente nesse ambiente onde ele começou a olhar, eu sirvo ao Senhor, eu estou aqui na casa dele, adorando a ele, servindo, mas aí quando eu olho para os ímpios estão prosperando, os ímpios estão conquistando, estão avançando, e eu estou aqui estagnado, só adorando a Deus. E aí a minha vida? Então esse salmista, ele chega num ambiente, que é esse ambiente esfregadio, de quê? De começar a perceber as pessoas lá, os mil, não vou nem falar essa palavra porque é difícil, mas a promiscuidade, é isso mesmo? Não dá para falar, irmãos, eu não consigo. As pessoas estão prosperando, estão avançando, conquistando as coisas, e aí nós começamos a entrar nessa mente dura. Mas será que eu estou fazendo certo? Eu estou servindo a Deus da forma correta que eu devo servir? E aí, queridos, é esse ambiente que nós precisamos ter cuidado para não cairmos e escorregarmos. Porque o salmista, ele vai dizer que se não fosse o Senhor, ou seja, só o próprio Deus para tirar ele daquele ambiente. Porque Deus naquele momento mostra para ele, queridos, olha, vão prosperar, vão conquistar, os ímpios vão fazer mesmo, mas você, com o conhecimento que você tem, você sabe os fins deles. Agora, quando você tem o conhecimento e sabe o Deus que você serve, queridos, você pode ter certeza que com Deus as coisas não têm fim. Você começa a avançar nele, você começa a crescer, começa a conquistar nele, e você pode ter certeza, queridos, que não vai parar. A palavra de Deus diz bem claro que as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós, queridos. O que é isso? É o que seja, você está correndo e ainda tem bênçãos de Deus vindo para você. Vendo isso derramado, sendo derramado nas nossas vidas, amém? Amém, queridos? Vocês estão entendendo isso? Glória a Deus, glória a Deus. Deus, ele sempre vai construir em nós, queridos, algo para nós avançarmos, para nós crescermos, mas sempre vai ser algo maior, algo novo de Deus. E por mais que às vezes tenha dores durante esse processo, isso é normal, meu querido. Até uma criança, para crescer, ela sente dor no pé, né? Eu lembro que eu sentia dor no joelho, eu achava que aquele era frio, nem tampava, mas eu estava em desenvolvimento, estava crescendo. E é isso que a gente precisa entender, queridos, que Deus, ele tem sempre algo novo para fazer em nossas vidas, e que a gente não tenha, eu quero já só frisar isso para você. Glória a Deus. Não tenha dúvida, querido. A partir do momento em que você confia em Deus, tenha fé nele, pode ter certeza que ele está conduzindo a sua vida. Se você realmente confia nele, coloca tudo que você imagina que é seu na mão do Senhor, que ele vai te direcionar para o caminho perfeito. Amém? Amém. Amém mesmo? Amém. O propósito do Senhor, queridos, é que você saia desse ambiente de dúvida. Sabe? Porque quando você está, entenda isso, quando você está num ambiente de dúvida, tudo é dúvida. Entenderam? Então às vezes Deus está fazendo algo na sua vida, mas você, será que é Deus? Vocês estão entendendo, queridos? É isso. Será que Deus está querendo fazer que você entenda, perceba que você está no ambiente errado? Será? A dúvida vai vir, queridos, e vai sempre colocar você no ambiente escorregadiço. Você só vai avançar quando você entender, queridos, que é Deus que conduz as nossas vidas. Amém? Amém? Amém. Queridos, a sua caminhada com Deus, ela não importa. Para Deus não importa a velocidade que você caminha. Para muitos vai ser muito rápido. Irmão, chegou agora, irmão, já está ali fazendo a obra de Deus. Eu estou aqui ainda, queridos, independente da velocidade. Independente da velocidade, independente da caminhada que você está indo, você pode apenas confiar que se você está caminhando com Deus, pode ter certeza que algo poderoso vai acontecer na sua vida. Amém? Aleluia. Queridos, e quando eu falei aqui que pregar para cristão é muito fácil, é muito tranquilo, e esse ambiente é favorável para a gente ter profundidade na palavra de Deus, é muito fácil entender, queridos. Quando você entregou a sua vida a Cristo, você entregou a sua vida a Cristo. Agora tudo é dele, tudo é para ele. Amém? Agora todas as coisas que você tem também é dele. Ok? Você é mordomo de cuidar daquilo que é de Deus. Você está casado, mas a esposa é de Deus. O esposo é de Deus. Mas Deus te deu a responsabilidade de cuidar. Aquilo que você alcançou, aquilo que você conquistou, é de Deus.
Deus te deu a condição de você tomar conta. Então, quando nós temos essa percepção, queridos, nós precisamos entender que Deus está conosco o tempo todo, ok? Eu tenho um relacionamento com Deus. Isso é a profundidade que eu vou ter. Eu só vou conhecer o caráter de Deus, quem Deus é, o amor dele, e que a vontade de Deus a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável para a minha vida, a partir do momento que eu tenho um relacionamento com Ele. Isso é a única coisa que você vai alcançar sua maturidade, é quando você começa a ter um relacionamento com Deus. Não tem como fugir disso. E aí, quando você começa a ter um relacionamento com Deus, Deus está com você o tempo todo. Okay? E aí, às vezes, quando nós estamos num ambiente de dúvida, nós esquecemos que Deus está conosco o tempo todo. E nesse momento em que você abre mão desse entendimento de que Deus está com você o tempo todo, você deixa de romper, de avançar e alcançar coisas boas. Vou dar um exemplo para você entender, queridos, e é exemplo simples para você entender. Às vezes você está precisando ouvir a voz de Deus. Você está querendo algo, mas às vezes você ignora a coisa básica. Se Deus está com você o tempo todo, se você estiver na sua cozinha, na sua casa, Deus está lá? Sim? Se você está no seu quarto, Deus está lá? Se você está no banheiro, Deus também está lá? Só que é simples, meu querido. Às vezes a gente faz o que assim? Deus, essas coisas não estão acontecendo. Eu nunca estou ouvindo tua voz falar e você senta no sofá. Tem alguém lá do seu lado, mas sabe o que você faz? Pega o controle, vamos lá. Qual que é o filme que eu vou ver agora? Netflix lá. Queridos, olha só. Nada contra, sabe? É que você tem que desfrutar mesmo daquilo que Deus te colocou. Se você tem condição de ter a tela gigante lá, que ele desfruta daquilo que Deus te deu, mas se você não entender que a oportunidade que você tem de priorizar aquilo que é importante, queridos, você nunca vai romper, nunca vai avançar com as coisas dentro de amém. Então, queridos, é que Deus quer que você entenda isso. Porque às vezes você fica na dúvida, fala assim, por que Deus não está fazendo nada? Por que Deus não está trabalhando na minha vida como Ele prometeu, como Ele falou? E olha só, vou entregar uma chave para você aqui agora, queridos. Aprenda isso. Deus não, escuta aqui, Deus não se explica. Você acha que Deus vai chegar? Sabe por quê, meu irmãozinho? Você não está recebendo a sua bênção hoje? É porque tal. Deus não vai chegar para você dando detalhes de por que você não avançou, queridos. A única coisa que Deus faz é que Deus se revela a nós, amém? Você sabe o que é isso? Deus se revela a nós? Deus só vai se revelar a você se você. Simples assim, meu filho. Então, querido, pega essa chave, vamos dizer assim. Porque quando você busca a presença de Deus, você pode ter certeza que Deus vai se revelar para você. Quando Deus se revela a você, na oportunidade em que você está abrindo mão disso, Deus está deixando de se revelar para você, meu filho. Ele não vai explicar por que as coisas estão acontecendo. Ele não vai chegar aqui dando detalhe para você, não. Quando estão entendendo, diga amém. E aí vamos começar a entrar mais profundo agora, amém, queridos? As horas estão indo embora. Então, queridos, olha só. Mateus, agora nós acabamos de ler. Pedro estava, você já conhece a história, eu vou resumir aqui para vocês entenderem. Pedro estava lá, todo mundo no meio do mar, a tempestade ali. Aí no meio do mar aparece um fantasma para eles, os discípulos. E aí no meio dos discípulos, esse fantasma, vamos dizer assim, grita, sou eu. Aí Pedro, se é tu mesmo, eu vou, me chama para ir aí que eu vou. Aí Jesus veio, então vem Pedro, desce aí do barco. E aí diz a Bíblia, deixa bem claro que Pedro fez o quê? Amém? Vocês estão prestando atenção aqui, meu querido? Pedro o quê? Desceu do barco e começou o quê? A Bíblia deixa bem claro que ele andou sobre as águas. Ele teve fé e começou a caminhar. Mas o versículo que nós lemos, a palavra de Deus fala que ele começou a afundar. Por quê? Porque ele teve dúvida. E a dúvida fez com que ele afundasse. Mas olha só, queridos. E aí a Bíblia deixa bem claro que ele entende para que Jesus salva ele dentro daquele afogamento. Jesus salva, puxa ele, ele diz, bravo, homem de pequena fé, porque duvidaste. Olha só. Quando Pedro desce para começar a caminhar sobre as águas, eu disse aqui no início, vocês não viram, já conhecem a história, estava tendo o quê? No mar estava o quê? Agitado, estava tendo tempestade, não estava? O vento estava forte. Eles estavam vendo um fantasma, não estava? Estava com medo. Mesmo assim, Pedro andou sobre as águas. Mas o que aconteceu então, que depois dele estar vivendo tudo aquilo, ele começou a afundar? Eles é muito simples. Às vezes nós temos que entender que quando nós começamos a observar as coisas acontecendo ao nosso redor, como eu disse aqui, às vezes começamos a ver o ímpio prosperar,
a gente começa a entrar nesse ambiente de dúvida. Porque aí, a partir do momento que ele já estava caminhando, ele começou a sentir o vento, mas o vento já estava lá. Ele começou a ver que o mar estava agitado, mas o mar já estava agitado e ele estava caminhando. Mas o ambiente de dúvida fez com que ele afundasse. Então, queridos, eu queria que você entendesse isso. Eu martelando nessa questão do ambiente de dúvida para nos aprofundar mais aqui na palavra de Deus. O que você precisa entender, queridos, é que nós temos que agir com fé. Não existe outra forma de um cristão viver se não for pela fé. Estou passando dificuldade, estou passando por tudo, queridos. Se você não agir com fé, vai continuar passando dificuldade, vai continuar achando, porque você vai achar que é a força do seu próprio braço. Queridos, independente da situação que você está vivendo, qual que é a sua condição, entenda isso. A graça do Senhor te basta. Glória a Deus. Queridos, seja quem você é, queridos, mas que você entenda que existe uma graça de Deus sendo derramada sobre a nossa vida. Não é pela condição que eu estou, se eu sou perfeitinho demais, se eu me santifico muito, não, queridos. A graça de Deus foi derramada sobre nós. E nós precisamos estar dentro disso, temos que estar acolhidos nessa graça e começar a viver o extraordinário de Deus, amém, queridos? Quando estão entendendo, diga amém. Então, queridos, nunca achem que esses problemas que acontecem na sua vida é a ausência de Deus se revelar ou Deus falar, não, queridos. Porque Deus já sempre esteve com você. Ele sempre esteve lá, Ele sempre viu. Mas Deus não vai ficar se explicando, como eu já disse. Ele quer que você tenha essa atitude, esse comportamento de conversar, de ter uma intimidade, um relacionamento com Ele, para que Ele possa conversar contigo, amém? Aleluia. Então, queridos, eu quero que você tenha confiança em Deus e saia desse ambiente escorregadio, sabe? Deus quer te tirar desse ambiente de dúvida, esse ambiente de... Olha só, tudo existe um processo, tudo existe uma caminhada, e essa caminhada às vezes é doída, mas tem um bom resultado. Você já conhece, você já deve ter ouvido isso muito em muitas ministrações, o processo da uva. A uva, enquanto está no cacho, ela está cheia, está bonita, está florida. Mas quando você arranca ela do cacho, meu querido, você arranca ela tem um prazo de validade. Vai ser alguns dias ali, ela vai apodrecer, ela vai estragar. Mas se a mesma uva eu pego, arranco ela, espremo ela, eu faço um suco, eu posso prorrogar um pouquinho mais aquele prazo de validade do meu suco, do suco espremido da uva. Mas também, querido, se eu pego aquele suco e coloco em barris para fermentar, aquela uva, aquele suco de uva vai se tornar o quê? Um vinho. E agora só, queridos, você sabe que o vinho, ele praticamente não tem um prazo de validade. Ele vai durar por anos, e aí é isso que a gente precisa entender. A uva, enquanto uva sozinha, ela tem um prazo de validade, alguns dias. Quando o suco pode durar um pouco mais. E aí, quando vira vinho, queridos, aí não tem prazo para acabar, mas existe um processo. Então, queridos, Deus quer que você seja, né? Se você ainda está sendo a uva, queridos, entenda, Deus quer te transformar no vinho. Para que você, na maturidade, nesse processo, desenvolva uma condição de permanecer firme até o fim. Quando estão entendendo, diga amém? Então, queridos, se você entendeu isso, todas essas condições, toda a dificuldade que você já passou, queridos, agora é passado mesmo. Deus tem algo novo para a sua vida. Amém? Deus tem algo novo para a sua vida, meu? Você está crendo nisso? Amém? Por isso, queridos, que eu queria que você entendesse que quando nós aproximamos de Deus, nós alcançamos a maturidade nele. A maturidade nada mais é, queridos, é que é um processo de envelhecimento rápido, vamos dizer assim. Eu adquiro todo o conhecimento que eu preciso e a partir daquele momento eu sempre vou caminhar na forma correta, da forma certa. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí rapidamente em Gálatas capítulo 4. Aleluia. Gálatas capítulo 4, versículo 1, pode encontrar aqui também? Amém? Encontrar Gálatas capítulo 4, versículo 1. Vamos ler? Diz assim: mas digo que o herdeiro, enquanto menino, nada difere de um escravo, embora sendo o senhor de tudo. Amém? Vamos ler novamente. Mas digo que o herdeiro, enquanto menino, em nada difere de um escravo, embora seja
Senhor de tudo. Glória a Deus. Olha só. Você já deve ter ouvido isso, né, com muita frequência quando a gente está falando de maturidade. E esse vamos dizer, é um versículo chave para isso. A Bíblia deixa bem claro, queridos, que quanto o herdeiro é quem? A quem tem direito a receber uma herança boa, agradável. Mas enquanto aquela pessoa que tem aquela herança, ela é criança, ela não tem a sua idade adulta para ter a responsabilidade por si mesmo, ela é igual um escravo. Ela está servindo a quem pode cuidar das finanças ou da condição da herança que ela tem. E aí, gente, a gente precisa entender isso, porque embora aquela criança sendo um dono de tudo, ela não pode desfrutar na proporção do que ela é. Só que a Bíblia deixa bem claro em Gálatas também, 4, no versículo 7, diz que nós somos herdeiros de todas as promessas. Somos herdeiros de todas as promessas. Agora eu quero te perguntar com profundidade, você sabe quantas promessas Deus já se revelou para você, através da palavra dele? Glória a Deus. Deus nos colocou herdeiro de todas as promessas. E aí, meu irmão, aí agora a pergunta, você está vivendo as promessas de Deus para a sua vida? Você está desfrutando de algo que Deus já entregou para você? Aleluia. Não é algo que eu queria dizer, é muito fácil falar, Deus está preparando uma bênção para você, né? Querido, você acha que Deus não já deixou tudo pronto, o que a gente aqui não está pronto para receber o que Deus tem para nós? Nós precisamos ter esse entendimento, mas a partir do momento que eu tenho maturidade, que eu não sou mais menino, e eu tenho certeza e convicção da herança que eu tenho, aí eu começo a buscar o Pai. Eu começo a andar e desfrutar daquilo que Deus tem para mim, amém, queridos? Quanto eu entendi antigamente? Amém. E agora nós vamos entrar mais profundo. Eu gostaria que você prestasse atenção para não sair aí falando que estou falando besteira aqui. Mas olha só, queridos, quando nós vemos para a igreja é um lugar onde nós recebemos direção, propósito, destino, tudo isso. Amém? Quantos crentes dizem amém? Glória a Deus. É um ambiente de cura, é um ambiente de transformação. Amém? Vocês estão entendendo isso aqui? Mas a partir do momento que eu não tenho maturidade de entender que eu, como igreja, é muito mais além do que só isso, do que só vir no culto, só vir cultuar, só vir sentar no banco, só vir fazer o louvor. Quando eu tenho a maturidade de saber que eu tenho que avançar um pouco mais, eu não estou desfrutando de nenhuma promessa que Deus tem para nós. Entenda muito bem, queridos. A igreja, às vezes eu vivi nesse ambiente onde achava que, irmão, tem que fazer inúmeras campanhas para Deus curar, para Deus fazer prosperidade, Vou dar um exemplo para você entender. Só que, queridos, a igreja ela sempre serviu para isso mesmo. Não vamos ignorar qual que é o papel da igreja. Ela é para trazer cura, é para trazer transformação, é para alcançar vidas que estão ao redor aqui. A igreja tem que dominar o ambiente a qual ela está, trazer o reino dos céus para esse lugar. Só que a igreja não é só isso, queridos. A partir do momento que eu entendo que não é só isso, eu começo a entender e aprofundar e viver o extraordinário de Deus. Amém, queridos? Eu estou tentando deixar claro aqui para que você não saia daqui confuso. Deus, queridos, Ele quer não só que você venha com a intenção de receber. Porque o papel ou o chamado que Deus tem para a sua vida começa com o enviar. Cumprir um propósito. Servir. Isso é o importante que nós tentamos entender, queridos. E o tema aqui é voltado para o de avivamento. Nós vamos chegar lá. E é por isso que eu queria que você prestasse bem atenção. Já vou resumir aqui para nós entender. Se nós estamos aqui, queridos, num ambiente de destino e eu venho só com a intenção de receber, eu não tenho nenhuma percepção, quando eu estou falando, venho só na intenção de receber, não quer dizer que você não recebe, amém, queridos? Você vai receber sim de Deus, mas quando você vem só com essa intenção, você não tem nenhuma percepção de quem Deus é. Ou você não tem nenhum conhecimento de quem Deus realmente é. Porque olha só, queridos, eu tenho uma criancinha ali. Se essa criancinha é eu, a minha esposa do lado, e eu estou aqui, beleza? O meu filhozinho ali cai no chão. Qual que é o comportamento da mãe? Quando a criança cai no chão? Não machuca não, mas o que a mãe faz? Já corre lá e faz o quê? Já corre lá e abraça o neném. Você tá dodói, meu filhinho, né? Vamos colocar um band-aid aqui, tomar um banho de novo, que você sujou. É sempre assim que a mãe faz, chega e abraça. Agora o pai ele é mais objetivo, porque o papel do pai é dar destino, é dar propósito, a clareza para o filho. Então a criança cai na frente do pai, o pai fala assim, se o pai viu que não machucou, o que o pai fala? Levanta, você consegue levantar. Vem aqui para o papai agora. Agora, queridos, a pergunta fundamental para você entender isso. Vocês acham que Deus é pai ou Deus é mãe?
Olha que poderoso. Glória. Vocês estão entendendo, queridos? Olha só, Deus é Pai. Então, a partir do momento que eu entendo que, às vezes eu estou querendo que Deus, oh Deus me abraça, oh Deus me acolhe, eu quero receber, eu só quero de ti. Queridos, Deus está falando assim, ó, é o seguinte, levanta desse lugar que você está, anda comigo, siga o caminho, tenha relacionamento comigo, que você vai sim alcançar o propósito, vai sim alcançar o destino. É isso que é fundamental para que você entenda, queridos, Deus é Pai. Então, quando nós temos maturidade do quem é o Pai, de quem Deus é para a nossa vida, nosso caminho começa a ser diferente. Porque não adianta nada eu ficar vindo todos os dias chorando, a Deus, faz. E se eu não tenho um comportamento de entender que meu Deus é um Pai, que Ele me dá direção, Ele me dá destino, me dá clareza, para mim levantar onde eu estou e caminhar juntamente com Ele. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, queridos, as pessoas às vezes não conseguem acessar aquilo que Deus tem para ele, não conseguem progredir para um próximo nível porque não tem esse conhecimento de que Deus é. Ainda são bebês na fé, vamos dizer assim. Então, queridos, às vezes nós tentamos buscar o conhecimento de várias coisas, mas a Bíblia deixa bem claro que é difícil saber de todas as coisas, né? Não tem como. Aqui dentro deve ter diversas profissões e metade delas, ou uma boa parte delas, não sei nem se existe. Porque não dá para saber todas as coisas, dá para saber em partes. E é isso que a gente precisa ter essa percepção, queridos, que às vezes aquilo que nós não entendemos, às vezes nós deixamos de disputar. E entender quem Deus é na nossa vida e o que Deus está fazendo por nós é fundamental para nós avançarmos nele. Então, queridos, eu estou querendo dizer isso para você, porque às vezes você chega aqui, oh Deus, deixa queimar. E aí, queridos, do nada você sai para lá e não entendeu. A maturidade, queridos, faz toda a diferença de que você entenda de que não adianta eu começar a querer fazer algo esperando algo em troca de Deus sem eu ter conhecimento de quem Deus é, qual é o caráter de Deus, qual é o comportamento de um cristão, de um verdadeiro cristão diante de todas as situações e como Deus age em nossas vidas. Amém, queridos? Eu acho que eu estou martelando muito nisso, mas é o que Deus está querendo revelar para nós. Amém? Então, queridos, nós precisamos entender que nós estamos adorando a Deus, estamos servindo um Deus que é Pai, mas às vezes querendo que Deus seja humano. Mas Deus quer que você entenda isso hoje, queridos. Deus vai te direcionar para o seu destino. Amém? Quantos querem ser direcionados por Deus? Diga amém. Glória a Deus. Então nós temos que deixar aqueles apenas com que nós tenhamos fome de verdade de Deus, de conhecer quem Deus é. Sabe, deixar Deus conduzir a nossa vida, deixar de nós ser só um crente curioso. Porque, queridos, eu sempre fui aquele crente, o crente que fala consumidor, né? Amém, irmão? Amém? Vamos prestar atenção aqui na palavra. Olha só, hoje em dia o que nós vemos muito é o quê? As pessoas não vêm para a igreja para buscar aprofundar em Deus, ou seja, viver o próprio avivamento, né? As pessoas vêm com a intenção de quem que o pastor vai pregar hoje? Quem que vai falar cantando? E aí, queridos, o pastor, às vezes, ele entra nessa, vamos dizer assim, nessa vibe, que é o quê? Nós temos um monte de irmãos consumidor de conteúdo, sabe? Você vai fazer ouvir, vai, é assim. E aí o pastor, produtor de conteúdo, hoje eu tenho que pregar uma palavra nova porque o irmão não entendeu. E aí, meu querido, é isso que nós precisamos entender. Se a palavra está sendo repetida é porque você ainda não entendeu. Glória a Deus. Nós temos que entender, queridos, que nós precisamos mudar o nosso comportamento. E olha só, falando sobre avivamento, a Bíblia deixa bem claro, não só uma história, mas várias delas, que quando o avivamento estava acontecendo, queridos, algo tinha que acontecer antes. Ou acontecer depois, mas algo acontecia que era um pouco assustador. E eu acho que você precisa entender isso. Quando você tem esse entendimento, você vai entender e vai viver o avivamento de Deus para a sua vida. Porque hoje em dia, as pessoas, quando falam de avivamento, as pessoas travam muito. Não, o avivamento vai acontecer de novo, né? Já aconteceu, o avivamento Atos 2, e eles não têm a percepção, a profundidade de entender quem é o avivamento. Olha só, queridos, a Bíblia deixa bem claro que a sabedoria é uma pessoa. E quando a gente começa a ter esse entendimento, queridos, as coisas mudam. Quando nós buscamos a sabedoria, nós estamos buscando a quem? Então vamos ter esse entendimento. Eu vou ler aqui rapidinho um contexto aqui em 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 1 a 8. Amém, irmãos? Quem está cansado aí, diga amém. Os irmãos estão entendendo a mensagem, né? Eu quero concluir aqui rapidinho, mas eu quero que você saia daqui entendendo, queridos. O ministério a qual eu faço parte, né? Nem me apresentei aqui para alguns que ainda não me conhecem,
mas o ministério a qual eu pastoreio, né, tem EBP ainda, tem 5 anos apenas, e é em Nova Contagem, né, chama daqui. Mas olha só, lá a gente vai entendendo que a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela não deve ser só ouvida, ela tem que ser praticada. E aí, querido, sabe o que acontece? Aí eu falo aqui, irmão, você entendeu a palavra? Pratica na sua casa, no seu dia. Não, querido, a gente pratica na hora. Se a mensagem aqui vai ser de cura, irmão, nós vamos orar por cura aqui. Enquanto o culto não acabar, se você está enfermo, você vai sair daqui curado. Porque você está ouvindo de Deus, que Deus cura, que Deus transforma. Ainda você vai sair daqui ainda doente, ainda enfermo, meu querido. Então hoje eu quero que você tenha esse entendimento, querido. Quando mais autoridade você tiver, nós vamos buscar aqui a presença de Deus ainda. Vai dar tempo. Vai, não vou passar de meia-noite. Mas a gente vai conseguir cumprir aquilo que Deus tem para revelar para nós e ao mesmo tempo também desfrutar aquilo que Deus tem para nós. Deus preparou esse ambiente, meu querido. É muito engraçado, às vezes a gente chega no culto, né? Tá tudo bonitinho, o som já está pronto, a banda já está ensaiada, está tudo legal, mas ele precisou de alguém preparar esse ambiente. Alguém precisou abrir a igreja, alguém precisou limpar, alguém precisou arrumar o som. E é isso que a gente precisa entender, queridos. Esse ambiente aqui está preparado para nós receber algo de Deus para nossas vidas, amém? E olha só 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 a 8, diz assim, ó: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo, e todos eles o acompanharam, partiram para Balaim, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca a qual é invocado o nome do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus em um carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus, e Aiô andava à frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando, dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, de harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e por seu ato de irreverência, por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Olha só, queridos, você já deve conhecer essa história. Muito, né? Parece aterrorizante. Mas olha só, toda vez que nós vamos ler no Velho Testamento, você percebe que toda vez que o homem, né, tinha um contato, ouvia a presença de Deus, ele gritava na hora: eu vou morrer. Ai de mim, né? Sempre tinha isso. Porque o homem, na hora que via a presença de Deus, a presença de Deus era tão santa, queridos, era tão maravilhosa, que o homem já sabia: não, acabou para mim, não tem jeito. Sempre ouvi isso, queridos. E aí, você já conhece a história de quando Davi ele vai buscar a arca da aliança para estar em Jerusalém. E essa arca da aliança ficou 20 anos na casa de Abinadab. Abinadab tinha 2 filhos, Uzá e Aiô, que é um nome, né, meio esquisito. Aiô, acho que é isso mesmo. E a palavra de Deus deixa bem claro de que quando Davi leva 30.000 homens lá para lá buscar a arca do Senhor, a Bíblia deixa falar que aí eles vieram, colocaram no carroção para aquela arca e vieram atrás, fazendo o quê? Adorando a Deus, celebrando e cantando com todos os instrumentos que tinham naquela época. Percebe como é que eles, naquele momento aquele povo estava vivendo o quê? Um avivamento. Eles estavam diante da presença de Deus, estavam lá: vamos pular aqui, vamos celebrar e tal. Só que a Bíblia deixa bem claro também, que você já viu aqui, acabamos de ler, que na hora que os bois ali estavam passando, a arca passou num lugar ali meio, né? E a arca começou a balançar, começou a querer cair daquela carroça, dos bois ali. E Uzá, com uma intenção muito boa de querer segurar aquela arca, ele segura aquela arca. Mas a Bíblia deixa bem claro que ele foi irreverente em fazer isso. E aí Deus, né, tocou na arca na hora, fulminou aquele garoto, o Uzá. E aí você já conhece a história, ali
Davi desce, né? Fica contrariado porque aquilo aconteceu. Eles pegaram aquela arca e colocaram na casa de Obed-Edom, ok? E a Bíblia deixa bem claro que Obed-Edom, quando ficou diante daquela arca na sua casa durante 3 meses, o que aconteceu na casa dele? Você já conhece a história, irmãos? Sim, né? Ele prosperou. Agora, voltando para trás, a arca estava à presença de Deus. A arca simbolizava a presença de Deus, a Bíblia deixa bem claro. A presença de Deus estava na casa de Abinadab durante 20 anos. E Uzá, durante 20 anos, junto com seu irmão, viu seu pai cuidar daquela arca. Mas algo aconteceu nesse processo durante esses 20 anos que eles não aprenderam. Eles estavam diante da presença de Deus o tempo todo. E o único resultado de 20 anos de Abinadab diante da arca de Deus, da casa dele ali, ele cuidando daquilo, e seus 2 filhos cuidando daquilo, o único resultado que ele teve foi ver seu filho morto na hora que a arca saiu da casa dele. Mas a casa vai para a casa de Obed-Edom. E durante 3 meses Obed-Edom começa a prosperar. Vocês estão entendendo aqui que existe algo poderoso quando nós temos entendimento da palavra de Deus? Porque às vezes nós queremos muito, e eu quero martelar nisso para que você entenda. Nós queremos muito o avivamento de Deus, cara, Deus, um avivamento. Mas será que nós estamos prontos mesmo para receber ou prontos para ser fulminado? Eu queria que você entendesse isso, queridos. Porque nós buscamos tanto, e por que não acontece? Eu quero que tinha se mover. E aí, queridos, você está realmente pronto, está sendo reverente diante de Deus, para receber a presença dele diante de você? Isso não aconteceu uma vez só na Bíblia, não, queridos. Quando você vai ver livro de Levítico, a primeira vez que Deus se revela a Abraão para que comece aquele processo de criar os sacrifícios de animais ali, todo o ritual para que Arão fizesse, imolar o cordeiro. Mas Deus falou assim: vou te explicar, Moisés, como que você vai falar para Arão todo o processo de santificação ali do altar, de aspergir, de imolar o cordeiro ali, para mim poder descer lá. Eu quero fazer presente diante do povo. E aí, diante de todo aquele processo, ela faz sacrifício de expiação aqui, faz todos os sacrifícios e ela faz tudo certinho. E aí, queridos, aí a presença de Deus vem no arraial. A presença de Deus desce naquele lugar que todo mundo se entrega, ajoelha e começa a adorar. A presença de Deus está lá. Só que aí, queridos, os filhos de Arão, eles estão lá e estão vendo e falando: nossa, cara, tá bonito esse louvor aqui, esse culto aqui, tá uma bênção, vamos lá. Vamos pegar um cheirinho aqui, um incenso aqui, coloca fogo aí, irmão. Coloca aqui, vamos lá no meio da presença de Deus. E aí foi lá com o incenso. Quando eles chegam na presença de Deus, o que Deus faz? Fulmina os 2 também. No primeiro avivamento, vamos dizer assim, que estava acontecendo ali, o povo estava sentindo a presença de Deus, porque Deus desceu no arraial ali, Deus se fez presente naquele lugar, que o povo, todo Israel começou a celebrar, começou a glorificar a Deus, mas 2 irreverentes que não entenderam o que é a presença de Deus, o que é aquele Deus. Você precisa entender isso. Quando Deus já está fazendo, não tenta fazer algo achando que vai precisar ajudar a Deus, não, meu querido. Quando Deus quer fazer algo na sua vida, deixa Deus conduzir, que você vai conseguir alcançar aquilo que Deus quer para você. Às vezes nós queremos ajudar a Deus. Oh Deus, eu quero comprar um carro, mas eu tenho 15 mil aqui, Deus, te ajuda? Te ajuda, Deus? Se Deus falou que vai fazer, ele não está contando com o que você tem, não. Ele está contando com tudo aquilo que ele é. Então, queridos, eu quero que você tenha esse entendimento da profundidade que existe aqui. Porque a mesma presença que traz fogo, o fogo que é uma bênção de Deus, ela também traz juízo. Mas eu também quero que você entenda isso, queridos, que às vezes nós vivemos num ambiente onde nós aprendemos a ter medo de Deus. E esse é um dos piores, das piores informações que a gente precisaria ter. Porque, não, então se Deus vai fazer juízo, então vou ter que tomar um cuidadinho aqui. Olha só, a palavra de Deus deixa bem claro que Deus lança fora todo medo. Se Deus lança fora todo o medo, Deus está pondo medo em alguém, meu querido? Aí está confuso isso aqui agora, né? Mas se Deus mete fogo ali, se eu chego na presença de qualquer jeito, não é para não ter medo. Mas Deus também lança fora todo o medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Como que eu preciso entender isso, queridos? E é aí que a gente precisa aprofundar, e eu já vou terminar, que você entenda isso.
Você só precisa entender, queridos, que para estar na presença de Deus, para receber o avivamento dele, você precisa se preparar. Você precisa estar pronto. O pronto é ter entendimento, ter clareza daquilo que você está buscando. Porque às vezes nós queremos muito de Deus, mas nós não estamos fazendo nada para receber de Deus. Como eu disse aqui no início, Deus está do seu lado aí agora. E aí? Qual foi a sua atitude, seu comportamento para receber algo dele, para ter um relacionamento com ele, para viver algo sobrenatural nele? Até quando você vai ficar vendo o seu irmão da direita, o seu irmão da esquerda avançar, conquistar, e você ainda está estagnado? Porque, queridos, quando você é cheio da presença de Deus, algo tem que acontecer. Acho que você não entendeu. Quando você é cheio da presença de Deus, algo tem que acontecer. Glória a Deus. Então, queridos, você talvez está lá no seu trabalho passando dificuldade, o patrão está xingando, mas eu, querido, eu estou aqui, ó, cheio da presença de Deus. Algo tem que acontecer. Algo novo tem que acontecer, Deus. Porque eu estou cheio do Senhor aqui. E eu estou na expectativa de algo novo. Então, se você tiver expectativa, queridos, você pode ter certeza de que Deus vai transformar a sua vida. Porque todo mundo, todo lugar que está cheio da presença de Deus, vira um lugar de encontro de Deus, queridos. Porque a presença de Deus, quando chegou ali, a igreja, o povo, se encontrou com Deus. Mas mais para frente, queridos, uma coisa que a gente precisa entender, que às vezes a gente não está pronto, é para receber. Pedir é muito fácil, né? Ó Deus, faz isso. O que você precisa estar pronto é para receber aquilo que Deus já fez por você. Porque quando nós olhamos para o Calvário, queridos, nós precisamos entender que ali aconteceu, foi muita coisa. Porque hoje a percepção da pessoa imatura é de achar que agora eu só sou salvo. Eles não. Deus quer que você seja salvo e que venha ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, a salvação aconteceu, Deus te salvou, morreu na cruz, Ele perdoou todos os seus pecados. Mas agora Ele quer que você tenha conhecimento da verdade, quem Ele é. Que é o quê? Agora eu vou desfrutar daquilo, eu não só sou salvo, mas eu também desfruto daquilo que Deus preparou para mim. Todas as promessas, todas as bênçãos são minhas. Eu preciso entender isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Só que, queridos, eu quero animar você nessa noite. Eu gostaria que você já ficasse de pé. Nós já vamos terminar, nós já vamos buscar a presença de Deus aqui. Quantos querem sair daqui cheio da presença de Deus? Diga amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não é todo mundo não, queridos, né? Não é todo mundo que deu glória a Deus, não é todo mundo que deu aleluia, mas olha só, a presença de Deus que Deus está aqui. E quando você tem esse entendimento, às vezes você está buscando Deus e recebe tanto que você tem que transbordar, que você tem que abençoar quem está perto. E quando a presença de Deus está perto de você, ela alcança uma proporção que a gente não tem dimensão. Sabe, hoje a gente não tem esse entendimento de que Deus Ele nos salvou para que nós possamos ser livres. Só que eu sou livre agora e às vezes eu não propago esse amor dele. Achando que o que eu tenho para mim, que Deus deu para mim, se eu falar para alguém, Deus vai pegar o que é meu e vai dar para alguém. Não, queridos. Deus tem algo abundante para derramar sobre as nossas vidas. E olha só. Teve um momento, queridos, em que a presença de Deus também foi tanto desejada, foi tanto almejada, mas ela só aconteceu. Você conhece aqui a história de Atos 2, amém? Quantos conhecem de amém? Amém. O que aconteceu em Atos 2? Foi o dia de Pentecostes. E foi o quê? Foi a presença de Deus descendo sobre nós e dentro de nós. Sobre nós e em nós. A presença de Deus veio naquele lugar e os discípulos começaram a sentir a presença de Deus e foram cheios disso. Só que, queridos, aquela presença que veio, a presença de Deus, ela continua conosco até hoje. E no decorrer desses 2000 anos, então, que a presença de Deus desceu, que o Pentecostes aconteceu, teve as oscilações entre o avivamento, uma pausa do avivamento, o avivamento de novo, e teve sempre essas oscilações. Mas o avivamento sempre existiu. O que mudou foi nós estarmos dispostos a receber o avivamento de Deus sobre nós. A maturidade a alcançar nós. Mas antes desse avivamento vir, queridos, precisou existir um Calvário. Sabe aquele juízo, igual nós falamos aqui, sobre aqueles meninos que morreram fulminados? Alguém já morreu na cruz para que você pudesse desfrutar desse avivamento. Essa é a boa mensagem que eu queria que você entendesse hoje. O avivamento de Deus está disponível para nós, porque alguém já morreu, alguém já se entregou por você. Antes de qualquer avivamento, existe um Calvário. E Jesus já morreu por nós, Jesus já se entregou por nós. E é isso que eu preciso entender: que se Jesus já entregou, tudo foi alcançado por Ele. Agora todas as maldições foram quebradas naquela cruz.
Então eu não sou mais maldito. Todos os meus pecados foram perdoados, então eu não mais sou mais pecador. Eu preciso ter esse entendimento, querido. Porque toda vez que nós entendemos que Deus, quem Deus é, quem nós somos, nós vivemos um fruto da graça de Deus. Então, queridos, com a maturidade que você tem, que você busca, nunca vai existir, queridos, nunca vai existir. Com a maturidade que você tem agora, que você entende, nunca vai existir um avivamento sem ter a consciência da graça. Eu não mereço receber algo que Deus tem para mim, mas a graça de Deus faz com que eu mereça. Então, nessa noite, queridos, eu gostaria que você fizesse uma oração objetiva nessa noite. Fala, Deus, eu quero avançar, eu quero ir para o próximo nível, eu quero ter relacionamento contigo, eu quero ter intimidade contigo, eu quero falar contigo, o Senhor me ouvir e me responder, porque eu tenho intimidade, agora eu não sou mais um menino, agora eu tenho maturidade de entender o que o Senhor tem para mim. Então faça essa oração, queridos, tenha a prática, a oportunidade agora de buscar a presença de Deus. Busca um avivamento dele, busca ser repetido dele, para que essa presença, onde você estiver, ela te acompanhe. Se você chegar no seu trabalho, queridos, as pessoas vão notar a diferença que é a presença de Deus na sua vida. Se você chegar no seu trabalho, você na sua faculdade, no seu ambiente, no seu lar, independente de onde seja, a presença de Deus está lá. É isso que nós precisamos entender. Então comece a orar, comece a buscar a presença de Deus aí agora. Pedindo Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós possamos receber de Ti algo novo, que nós possamos ter profundidade em Ti, que nós possamos ter relacionamento real contigo, que nós possamos, ó Pai, desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, pois o Seu sangue foi derramado, o Teu sangue foi derramado naquela cruz, no Calvário, para que nós possamos desfrutar de Ti. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nessa hora, Pai, a Tua igreja vai orar, vai buscar a Tua face, que o Senhor venha responder, mas responda com fogo, responda, Pai, com poder, com graça, com autoridade. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos capacita, Deus. Se eu tiver Deus nessa hora, Deus, faça milagres.
forte, ou abrir a boca para louvar a Deus, que vidas venham a ser alcançadas, que a presença de Deus venha descer. Amém, queridos? Que vocês venham crescer cada vez mais, porque vocês estão caminhando diante da presença de Deus, isso é importante. Amém? Então já quero agradecer a cada um mesmo que veio aqui, muito feliz pela presença de vocês. Queridos, já vamos encerrar. Se você quer contribuir com a obra de Deus, nós temos aqui o nosso cuidado do churrasco, você fica à vontade para entregar seu dízimo na sua oferta. Amém, queridos? Você só entenda que você é grato a Deus pelo que você tem. Entenda isso, que Deus nos dá a condição para que nós possamos desfrutar dele. Quando você tem o entendimento disso, as coisas fluem. Amém, queridos? Então eu já quero agradecer aqui. Tem mais alguém para agradecer? Amém. Amém. Irmãos, quem quer ofertar, quem quer entregar seu dízimo, pode fazer aqui na frente. Nós vamos orar a Deus e agradecer a Deus pelos ofertantes, pelos dizimistas. Mas olha só, queridos, que Deus abençoe a vida de cada um. Amém, queridos? Eu gostaria que você, nessa oração final, já vamos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes e também para cada um de vocês, para que você retorne para sua casa em paz e lá e tenha uma semana também abençoada em Deus. Amém? Deus, obrigado, Pai, por mais essa noite. Obrigado por esse dia, Pai, especial de buscar a tua presença, de estar na tua casa. Deus, eu coloco aqui nas mãos cada um aqui presente, Pai, cada um que se entregou a Ti nessa